Olá, meu nome é Lívia, eu sou estudante de Bioquímica pela UFV e bolsista pelo CNPq, e vou apresentar um pouco da utilização de uma proteína quimera para aplicação como antígeno vacinal contra a babesiose canina. Esse trabalho foi orientado pelo professor Tiago Mendes e co-orientado pela Luísa Poça. Então, primeiramente, a babesiose é uma doença de grande relevância veterinária. Ela é causada pelo protozoário do gênero Babesia, sendo a espécie canis a mais comum em cães. É transmitida pelo carrapato, e esse patógeno, ele parasita o eritrócito dos animais. Então, ele apresenta sinais clínicos que variam de acordo com a gravidade da doença. É uma doença endêmica no país e sua prevalência varia de 1,9% até 42%. E como para animais domésticos não existe uma grande vigilância em relação às doenças, eles podem acabar transmitindo a babesiose para outros animais e também para humanos. Então, pensando nessa questão, a vacina ela surge como uma estratégia essencial para conseguir evitar a transmissão da babesiose não só entre cães, mas também para humanos e para outros animais. E, nesse sentido, as vacinas que são derivadas de proteínas quiméricas, elas têm ganhado uma grande visibilidade dentro da imunologia, por conta de ter uma imunogenicidade aumentada. Então, os objetivos desse trabalho são aplicar uma proteína quimérica como antígeno vacinal contra a babesiose canina. Então, primeiramente, depois da aprovação pelo Comitê de Ética no Uso de Animais, 35 camundongos machos do tipo Balbi foram distribuídos em grupos de 7, de acordo com a formulação que eles receberam. Então, o primeiro grupo ele recebeu apenas salina, foi o grupo controle, não imunizado. O segundo grupo recebeu apenas o adjuvante hidróxido de alumínio e saponina, o HS. O terceiro grupo recebeu o HS e a proteína, foi o teste imunizado. O quarto grupo recebeu apenas o adjuvante hemocigen e o último recebeu o hemocigen com a proteína. Então, esses camundongos, eles foram imunizados com um protocolo do tipo dose-reforço. Então, foi ministrada a primeira dose e, em seguida, mais 2 doses de reforço, com um intervalo de 15 dias entre cada uma. E aí, antes de cada imunização e uma semana antes do desafio, foi coletado o sangue dos animais pelo método de sangria pela cauda. E aí, 15 dias após as imunizações, os camundongos eles foram desafiados por 1x10 UFC de Babesia canis por inoculação intraperitoneal, e depois desse desafio os animais foram observados por 2 semanas. Depois de 15 dias do desafio, os camundongos foram eutanasiados e foi feita novamente uma coleta de sangue e a coleta de baço para experimentos posteriores. E aí, para avaliar a produção de anticorpos induzido pela vacina, foi feito o ensaio de ELISA indireto. Então, o sangue que foi coletado durante as imunizações, ele foi primeiramente diluído em PBS, e então 50 microgramas da proteína do antígeno foi aplicado por poço. E essa placa ela ficou a 4 graus overnight. Em seguida, essa placa foi lavada com PBST para tirar a proteína não ligada, e foi adicionado 100 microlitros de solução de bloqueio. A placa ficou a 37 graus por 1 hora e foi lavada para tirar o excesso da solução de bloqueio. Em seguida, 100 microlitros do sangue diluído em PBS foi adicionado aos poços e novamente incubou na mesma temperatura por 1 hora. A placa foi novamente lavada e colocamos 100 microlitros do anticorpo secundário, que é o anti-mouse conjugado com a peroxidase. Incubamos a placa nas mesmas condições. Ela foi novamente lavada e, por fim, 100 microlitros da solução OPD, que é a solução de revelação, foi adicionada, e 50 microlitros de ácido sulfúrico para parar a reação também foi adicionado aos poços. A leitura ela foi feita em espectrofotômetro a 492 nanômetros. E, a partir dos resultados, foi possível observar que, a partir da segunda imunização, para os animais que receberam a proteína e o adjuvante, teve uma indução alta de anticorpos específicos. Isso também acontece a partir da terceira. E a gente não observa esse fator para os animais que receberam o controle e apenas o adjuvante. Então, não existe essa indução de produção de anticorpos para esses grupos, o que indica que a dose de antígeno usada foi suficiente e que o protocolo de dose reforço também é adequado para a produção de anticorpos específicos. Em seguida, foi medida a carga parasitária por PCR em tempo real. Então, o sangue coletado na eutanásia, ele teve seu DNA genômico extraído por uma mistura de fenol
clorofórmio e álcool isoamílico, e esse DNA foi quantificado. Em seguida, a gente partiu para a PCR em tempo real, que foi feita toda em triplicata, e utilizando como controle negativo a reação sem adição do DNA molde. Então, a gente aplicou o mix, o fluoróforo, os primers forward e reverse, e o DNA extraído, o que totalizou 10 microlitros. E em seguida foi feita a curva de amplificação, a curva de dissociação para verificar a especificidade e a curva de Melton. Então, a carga parasitária ela foi expressa em cópias do genoma do patógeno por 100 nanogramas de DNA extraído. E é possível notar que a carga parasitária para o grupo que recebeu o adjuvante HS e proteína, ela foi a menor entre todos os tratamentos. Então, em comparação com o controle e os demais tratamentos, ela foi a menor. E a partir disso, a gente pode calcular, então, o percentual de proteção, utilizando essa fórmula que leva em consideração a média da concentração dos animais tratados no PCR em tempo real, dividido pela média do controle. E, de acordo com esses cálculos, nós geramos uma tabela que mostra que a maior proteção foi conferida pelo hidróxido com saponina e proteína, que foi capaz de reduzir essa carga parasitária em 90%. Então, isso mostra que esse adjuvante ele foi melhor do que o Imucigen para conseguir potencializar a resposta imune. Partindo agora, então, para a imunofenotipagem com as células do baço, então, primeiramente, elas foram removidas, masteradas em meio de amém, filtradas, centrifugadas, homogeneizadas em solução de cloreto de amônio e PBS, centrifugadas novamente, o pellet ele foi ressuspendido no meio de amém, e a contagem das células foi feita através da câmara de Neubauer. O plaqueamento, então, foi feito a partir de 6 postos por animais, sendo que 3 foram estimulados e 3 não estimulados, e o estímulo ocorreu pela adição de 0,5 microgramas de proteína aos postos. E foi feita a incubação por 24 horas em estufa a 37 graus com CO2. E para a imunofenotipagem, essa suspensão celular do baço, ela foi incubada ao abrigo da luz com anticorpos anti-CD4, anti-CD8 e anti-CD3 por 30 minutos a 4 graus. Essa amostra ela foi lavada, foi centrifugada e ressuspendida em solução conservante para posterior análise em citômetro de fluxo. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem a porcentagem de células TCD4 que estão relacionadas à formação de memória imunológica, e do lado direito, a de CD8, responsáveis pela eliminação de patógenos intracelular. Então, os resultados eles foram bem similares para os dois linfócitos. Eles mostram que para todos os tratamentos houve uma expansão de linfócitos TCD4 e TCD8, sendo que para os dois a maior resposta foi do adjuvante HS, seguido do HS com proteína. Então, eles foram os que mostraram maior percentual, o que corresponde, né, com a tabela mostrada na redução da carga parasitária. Já a produção de citocinas, ela foi dosada pelo ELISA. Então, foram dosadas as citocinas interferon gama, IL-4 e IL-10 a partir do sobrenadante das culturas que foram estimuladas com a proteína. Isso foi feito via kit comercial, de acordo com as instruções do fabricante. E como é possível observar aqui nos resultados, para IL-4 nesse primeiro gráfico, comparando com o grupo controle, não houve uma significância estatística para a produção de IL-4. E para IL-10, existe um pouco uma diferença em comparação com o controle dos grupos Emucigen e Emucigen mais proteína. Porém, de qualquer forma, para os grupos que receberam a proteína, né, os grupos que foram estimulados, o resultado estatístico ele não foi significativo. Então, concluindo, foi possível observar que o adjuvante hidróxido de alumínio mais saponina, ele foi o melhor para conseguir potencializar a resposta imune, que a formulação testada, ela foi suficiente para conseguir gerar uma resposta imune satisfatória nesses animais, ou seja, existe, então, uma eficácia protetiva contra becanes, e, a partir disso, espera-se resultados similares na validação desse potencial vacinal em modelo canino, que é, então, o alvo final da vacina. Obrigada pela atenção.